Olá, meus amigos. Papo Cabeça na área, direto de Toronto, no Canadá, onde a sensação térmica neste momento é de menos 12 graus. Eu li as notícias sobre o Brasil hoje e me deparei com uma que chamou a atenção, a de que a ex do apresentador Gugu, mãe dos seus 3 filhos, está ajuizando ação para reconhecer a união estável que existiu entre eles, e então, quem sabe, aí resguardar o seu direito à herança. Para quem não sabe, a união estável está prevista no artigo 226 da Constituição Federal, que equiparou a união entre homem e mulher ao casamento, dispondo em seu parágrafo 3º que é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Galera, a união estável é uma situação de fato, ou seja, ela demanda um reconhecimento judicial para passar a existir. Isso ocorre justamente pelo fato de que o interessado nem sempre dispõe de um documento que comprove. Mas mesmo não tendo nenhum documento, apenas convivência mútua com ânimo de família, não quer dizer que ela não exista. Ajuizada a ação de reconhecimento, a união estável poderá ser provada de várias formas: contas correntes conjuntas, testemunhas, fotografias, redes sociais, matérias de jornais. E no caso da senhora Miriam, ao que tudo indica, não será difícil a produção de provas, já que quando foi conveniente para o Gugu, ela foi apresentada ao mundo como sua esposa. Difícil demais seria a jornada judicial para a senhora Miriam se a lei obrigasse a parte interessada a comprovar relação íntima, a relação sexual entre o casal. Mas, para a sorte dela, a lei não faz referência a isso. Acredite, fosse preciso, o caso estaria perdido para ela. A propósito, como já disse num outro papo cabeça sobre o falecimento do Gugu, tudo que o cercou em vida foi um mistério. Sem surpresas, portanto, saber que ao destinar seus bens ao inventário, a senhora Miriam estivesse de fora. Meus queridos, percebam que até a morte do senhor Augusto Liberato ainda é um mistério. Pense, até hoje, apesar do apetite voraz das audiências das emissoras de TV, nem o SBT e nem a Record, emissoras por onde o Gugu passou, nenhuma fez uma matéria sobre o local do suposto acidente sofrido pelo Gugu. Eu tenho certeza de que você gostaria de saber como se deu esse trágico acidente. Eu não vi e tenho certeza de que você também não viu. Mas há uma outra coisa em comum entre nós que eu deveria falar. Para vocês, foi ou não foi muito estranha essa história de ar-condicionado no telhado da casa? E não me venha dizer que estou sendo maldoso. Ora, o Gugu era uma pessoa pública, portanto, era do interesse de todos saber o que realmente aconteceu com ele. Ouso indagar a vocês o seguinte: se pensássemos hipoteticamente na morte acidental do apresentador Silvio Santos, alguém aí teria dúvida de que o caso seria coberto pelo programa do Gugu? Enfim, senhora Miriam, lute mesmo pelos seus direitos e continue preservando os seus filhos. Afinal, enquanto foi necessário e conveniente para o Gugu e a sua turma, a senhora cumpriu com louvor seu papel como figurante de esposa. Nessa fictícia trama familiar montada por razões que a senhora sabe muito bem e o fez com muita lealdade e honradez. Mas tenha muito cuidado e força, porque, apesar de muito triste e injusto, aqueles que idolatram o Gugu se voltarão contra a senhora e a julgarão, possivelmente a chamando de interesseira, de oportunista que está a brigar com os próprios filhos pela fortuna do falecido. É típico comportamento dos desavisados consumidores da idolatria. Mas saiba, senhora Miriam, que tens aqui um admirador. Muitos tentarão te calar, especialmente pessoas diretamente ligadas a ele. Usarão seus filhos, inclusive. Mas jamais se esqueça de que são poucos os que sabem o valor que representa a sua boca fechada. E menos ainda o que significaria para o legado do Gugu se a sua boca se abrisse. Embora desatenta ao trocadilho da caserna que diz que o preço da lealdade é a eterna vigilância, acredite na justiça, mas não a que emana dos demais, e sim na tua própria. Fica a dica.